Olá! Dando continuidade à aula passada, nós vamos então trabalhar agora com vocês o conceito de tabela verdade. O que é tabela verdade e quais são as principais tabelas verdades? Aquela que você precisa decorar. Não é entender, tá, gente? É decorar. Tabela verdade, a gente vai entender, mas vocês do outro lado precisam decorar. Se você não decorar, vocês vão perder várias questões de concurso, tá bom? Então, vamos iniciar com o conceito de tabela verdade. O que é tabela verdade? Bom, na aula passada eu já passei para vocês o conceito. Aqui eu vou confirmar o que eu passei na aula passada. Tabela verdade é você analisar todas as possibilidades se uma frase ela é verdadeira ou falsa. Como assim, Sérgio? Lembra da frase? Sérgio está de lente de contato e está de meia branca. Esta frase, ela é verdadeira ou falsa? Você não consegue fazer o julgamento, mas você pode imaginar as possíveis valorações que essa frase pode assumir. E é isso que a gente vai trabalhar com vocês. Isso é o que a gente chama de tabela verdade. Comigo. Olha lá. Para analisar os valores lógicos das proposições compostas, iremos utilizar uma tabela que prevê todos os possíveis valores lógicos que uma sentença pode possuir a partir dos valores lógicos das proposições simples. O nome desta tabela é tabela verdade. Número de linhas de uma tabela verdade. Isso aqui despenca em provas de concurso, hein? Tá bom? Que é essa fórmula aqui, 2 elevado a n. Deixa eu trabalhar com vocês a ideia do 2 elevado a n. Por exemplo, esta frase aqui, ela possui quantas valorações? Reparem só. A frase P e a frase Q, elas podem ser ambas verdadeiras, a primeira verdadeira e a segunda falsa, a primeira falsa e a segunda verdadeira, ou ambas falsas. Essas são as 4 valorações que esta frase pode possuir. Olha só, 2 elevado a n. 2 elevado ao quadrado, eu vou ter 4 valorações. Esse nzinho que vocês estão vendo ali é número de proposições simples. Quantas letrinhas distintas essa frase possui? Tá certo? E aí você vai fazer o julgamento. Se a primeira frase for verdadeira e a segunda verdadeira, qual vai ser o resultado aqui? Se a primeira for verdadeira e a segunda falsa, qual vai ser o resultado aqui? Se a primeira for falsa e a segunda verdadeira, qual vai ser o resultado aqui? Se as duas forem falsas, qual vai ser o resultado aqui? Isso aqui que eu estou circulando é o que a gente chama de tabela verdade. São as possíveis valorações que a frase pode possuir. Já já nós vamos estar falando dos possíveis resultados, tá? Qual é o possível resultado desta linha? Qual o possível resultado desta linha? Qual o possível resultado desta linha? E qual o possível resultado desta linha? Agora eu não estou interessado nos resultados. Eu só estou interessado em quantas linhas nós vamos ter de valorações. 4. Ah, e se eu tiver uma frase assim? P e Q e R. Quantas linhas de valorações eu tenho que estudar? Bom, se são 3 letrinhas distintas, logo são 8 valorações. 2 ao cubo é 2
vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Pelo amor de Deus, não vai falar que 2 ao cubo é 6. Eu tenho um infarto aqui se você falar isso. Então, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Joia? Bom, eu tenho 8 valorações. Quais são as 8 valorações? Quais são as 8? Eu vou pedir para você tentar montar as 8 valorações. E eu vou pedir para você prestar atenção no tempo que você vai perder fazendo isso. Então, pausa a aula e tenta montar as possíveis valorações que esta frase vai possuir. São 8. Tenta pensar um pouquinho. Vê quanto tempo você perde. Pausa a aula aí. Gastou muito tempo, né? Se você gastou mais de 1 minuto para montar as 8 valorações, por favor, não faça mais desse jeito. Faça desse jeitinho que eu vou mostrar agora aqui para vocês. Para cá. Você não pode gastar mais do que 8 minutos, do que 1 minuto. Olha só, 2 ao cubo é 8. Então, eu vou começar a montar agora, presta atenção. São 7 minutos e um pouquinho aí de segundos. Repare só quanto tempo que eu vou gastar. 8, metade de 8, 4. 4 verdadeiros, 4 falsos. Metade de 4, 2. 2 verdadeiros, 2 falsos, 2 verdadeiros, 2 falsos. E metade de 2 é 1. Então, aqui você intercala. Pronto. Montei as 8 valorações e não gastei nem 30 segundos para fazer isso. Nossa, Sérgio, repete de novo? Repito. Isso aqui é um truque para você poder montar as valorações que uma frase pode possuir. Tá? Comigo. Ó, vou montar de novo aqui com vocês. Então, partindo do pressuposto, 8 valorações, né? Então, você começa. Qual a metade de 8? 4. Então, você vai pôr aqui 4 verdadeiros e 4 falsos. Qual a metade de 4? 2. 2 verdadeiros e 2 falsos. 2 verdadeiros e 2 falsos. E qual a metade de 2? 1. Pronto. Você montou as 8 valorações. Qual vai ser o resultado dessa linha? Desta linha, desta linha, desta linha, desta linha, desta linha, desta linha e desta linha que você vai montar? Isso é assunto para futuro, tá? Então aguarde. Por enquanto eu não estou interessado nos valores lógicos. Eu só estou interessado em que você saiba quantas linhas de valorações você tem que analisar. Tá bom? E lembra sempre que o Nzinho da fórmula é número de proposições simples que aquela frase possui, mas é número de proposições distintas, letras diferentes. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque esta frase aqui, X e Y e não Y, ela só vai ter 4 valorações, o X e o Y. Isso aqui não é uma outra proposição simples, tá? Isso aqui não é, isso aqui é apenas negação da proposição simples X. Então, esta frase aqui possui 4 valorações. Cuidado com isso, tá bom? Tudo bem? Aqui eu tenho 3 letrinhas distintas, logo eu vou ter 8 valorações. Mas nesta frase aqui, eu só tenho 2 letrinhas distintas. Esta frase tem apenas 4 valorações.
bom? Então, cuidado com isso. E a última coisa que eu vou pedir para você, agora que você sabe o truque, para você montar esta frase para mim. Quantas linhas e quais são as linhas de valorações que essa frase possui? Vai lá, pausa a aula, tenta montar isso aqui. Vocês vão ver que em menos de 30 segundos vocês conseguem montar. Vai lá, pausa a aula. Eu já estou resolvendo. Então, são 4 letrinhas distintas, são 16 valorações. Qual a metade de 16? 8. Então, eu vou ter 8 verdadeiros e 8 falsos. 3, 6, 7, 8 verdadeiros, 8 falsos. Qual a metade de 8? 4. 4 verdadeiros, 4 falsos. 4 verdadeiros, 4 falsos. Qual a metade de 4? 2. 2 verdadeiros e 2 falsos. 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 E a metade de 2 é 1. Só que tem que ficar bem claro para você, tá? Na hora da prova, você não vai montar uma tabela verdade, pelo menos eu nunca vi um aluno montar numa prova de concurso uma tabela verdade com 16 linhas de valorações. Normalmente, monta-se com 4 e raras vezes com 8. Que é 3 proposições simples. O normal é você montar tabela verdade com 4 linhas de valorações, mas eu já vi em algumas provas com 8. Mas é o quê? Raríssimas vezes. Vamos supor de 1000 exercícios de montagens de tabela verdade, 10 de 1000, isto é, 1% é com 8 valorações. Com 4, gente, eu nunca vi. Eu nunca vi, tá bom? O normal é cair com 2. Mas montar tabelas verdades são assuntos futuros, tá? Por enquanto eu quero que você saiba a fórmula 2 elevado a n. E como isso pode cair numa prova? Deste jeito. Acompanhe. Ele dá uma questão bem parecida com essa. Assinale a alternativa que exibe a quantidade de linhas que uma proposição composta com 8 proposições simples pode assumir em uma tabela verdade. Gente, são 8. Então, eu preciso fazer 2 elevado à oitava. 2 elevado à oitava, essa conta é 256 valorações. Acabou. Letra E. Vamos para a próxima? Assinale a alternativa que exibe a quantidade de linhas que uma proposição composta com 6 proposições simples pode assumir em uma tabela verdade. 2 elevado à sexta, 64 valorações. Letra A. Legal? Então agora nós vamos para um outro tema de estruturas lógicas, que são as valorações que uma tabela verdade pode possuir. Qual a valoração se usa o conectivo E? Qual a valoração se usa o conectivo OU? Qual a valoração se usa o conectivo se e somente se, então e ou? Existem regrinhas mnemônicas para você decorar. Só que eu não vou só pedir decore, eu quero que você também entenda.
Mas pelo amor de Deus, você não tem que entender, você tem que decorar. Tabela verdade é igual tabuada. Tabuada não é se aprende, tabuada se decora. Agora, nada melhor que decorar, aprender. Por exemplo, o que é 2 vezes 5? Na minha cabeça é 10. Mas o que é 2 vezes 5? É você somar o 2 5 vezes. 2 mais 2, 4. Mais 2, 6. Mais 2, 8. Mais 2, 10. 2 vezes 5 é 10 porque eu estou somando 2 5 vezes. 3 vezes 5 é 15, porque eu estou somando 3 5 vezes. Existem regras para a tabela verdade, e estas regras você precisa memorizar. Só que eu vou passar o entendimento do porquê para vocês, tá bom? E tá aqui. Essas aqui são as regrinhas. Um falso deixa tudo falso, um verdadeiro deixa tudo verdadeiro, só uma frase pode ser verdadeira, Vera Fischer é falsa e os dois lados têm que ser iguais. Isso daqui são as regras que você tem que memorizar. Só que eu vou passar para vocês o entendimento. Então, acompanhem comigo aqui. Olha só, eu tenho esta frase aqui. Isso aqui é uma tabela verdade, isso aqui é outra tabela verdade. Cada uma dessas setinhas são uma tabela verdade. Então, nós vamos ter aqui a tabela verdade do e, a tabela verdade do ou, do então e do se e somente se. Reparem que todas essas frases possuem duas letrinhas. Então, se possui duas letrinhas, eu vou ter 4 valorações. Metade 4, 2. 2. E metade 2, 1. Intercala. Olha a regrinha do E. Um falso deixa tudo falso. Como não tem falso, ficou verdadeiro. Tem falso, fica falso. Tem falso, fica falso. Tem falso, fica falso. Mas, Sérgio, por que é isso? Por que eu tenho que saber isso? Olho no olho aqui comigo. Faz assim que acerta. As regrinhas você tem que memorizar. Só que eu vou passar o entendimento para você, mas você tem que memorizar. No E, um falso deixa tudo falso. Mas, Sérgio, por que no E um falso deixa tudo falso? Você vai aprender já já. Mas essas regrinhas aqui são elas que vão determinar o resultado que você vai ter da tabela verdade. Regra do ou. Um verdadeiro deixa tudo verdadeiro. Reparem, tem um verdadeiro, ficou verdadeiro. Tem um verdadeiro, ficou verdadeiro. Tem um verdadeiro, ficou verdadeiro. Aqui não tem verdadeiro, por isso que ficou falso. No ou, só uma frase pode ser verdadeira. Só uma. Só uma. Aqui tem duas, por isso que ficou falso. Só uma, ficou verdadeiro. Só uma, ficou verdadeiro. Aqui não tem só uma, então é falso. A regra do então foi um aluno que criou essa regra e eu achei fantástico, porque você grava essa regrinha. Normalmente, quando eu estou dando aula, essa regra, Vera Fischer é falsa, é a regra que o aluno não esquece quando monta uma tabela verdade. Comigo aqui. Olha lá. Vera Fischer. Então, toda vez que você vê a letra V, lembra do nome Vera. F, lembra do nome Fischer. Então, ó, Vera, Vera, é verdadeiro. Vera, Fischer, falsa. Fischer, Vera, verdadeiro. Fischer, Fischer, verdadeiro. Só a Vera Fischer que é falsa. Só a Vera Fischer.
E o C e somente C é os dois lados têm que ser iguais. Os dois lados, ó. Se os dois lados são iguais, a frase é verdadeira. Se não for igual, a frase é falsa. Se não for igual, a frase é falsa. Ó, os dois lados são iguais, por isso que ficou verdadeiro. Tá bom? Então, isso aqui tem que estar decorado. Só que eu vou passar o entendimento para vocês. Só que antes de passar o entendimento, vamos aplicar as regrinhas aqui comigo. Vem comigo. Olha lá as regrinhas e vamos lá. Então eu tenho aqui P, vamos colocar outra letra, X, Y. Aqui o conectivo E, aqui o conectivo OU, aqui o ou, aqui o então e aqui o C e somente C. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, né, gente? São 4 valorações. Metade 4, 2. Metade 2, 1. E agora vamos para as regras. Um falso deixa tudo falso. Gente, não tem falso aqui. Aqui tem um falso. Um falso deixa tudo falso. Um falso deixa tudo falso. E aqui está a tabela verdade do E. Então, agora que você entendeu o que tem que fazer, preencha aqui também para mim, colando, olhando as regras que estão aqui do lado. Cola, tá? Tenta montar essas outras tabelas verdades aí. Pausa aí a aula. Tenta montar a tabela verdade. E eu já vou montar. Regra do OU. Um verdadeiro deixa tudo verdadeiro. Um verdadeiro. Então, um verdadeiro deixa tudo verdadeiro. Um verdadeiro deixa tudo verdadeiro. Um verdadeiro deixa tudo verdadeiro. Aqui não tem verdadeiro, por isso que ficou falso. Próxima regrinha é a do ou. Só uma frase pode ser verdadeira. Só uma. Gente, aqui tem duas. Ficou falso. Aqui tem uma. Verdadeiro. Tem uma. Verdadeiro. Aqui não tem uma. Então ficou falso. Vamos para o conectivo então. O então é Vera Fischer é falsa. Vera Fischer. Vera é verdadeiro. Vera Fischer é falsa. Fischer, Vera, verdadeiro, porque só Vera Fischer é falsa. E Fischer, verdadeiro. Outra coisa que você precisa saber é que eu não sou obrigado a usar esta ordem, tá? Eu posso usar qualquer ordem. É que montar tabela verdade não pode gastar muito tempo pensando. Então, faz do automático para poder acertar. Última aqui. C e somente C. O C e somente C, os dois lados têm que ser iguais. Os dois lados. Olha lá, ó. Os dois lados são iguais. O X é um lado, o Y é outro lado. Os dois lados têm que ser iguais. Não é igual, ficou falso. Não é igual, ficou falso. Opa! Aqui os dois lados são iguais. Deu verdadeiro. Então, gente, isso daqui tem que estar memorizado, tá bom? Decora. Bom, nós vamos então agora iniciar o papo dos valores lógicos das proposições compostas. Agora está na hora de você saber o porquê das regrinhas que você memorizou. Por que dessa regra? Um falso deixa tudo falso.
regra do E. Um falso deixa tudo falso. Por que desta regra? Eu chego para você e falo, olha só, Sérgio está de boné e camisa rosa. Olha para mim. Agora, eu estou de boné? Não. Eu estou de camisa rosa? Não. Eu pergunto para você, esta frase é verdadeira ou falsa? A meu respeito agora. Falsa. Tá certo? Essa frase é falsa. Quando você usa e, uma informação falsa deixa tudo falso. Esta é a regra do e. Um falso deixa tudo falso. Olha só essa frase. Sérgio está de boné, camisa branca e de óculos. Essa frase é falsa. Uma informação falsa, quando você usa o e, deixa tudo falso. Sérgio não está de boné, Sérgio está de camisa branca e Sérgio não está de óculos. Essa frase é verdadeira. Porque eu não estou de boné, estou de camisa branca e não estou de óculos. No E, uma frase falsa deixa o sentido da frase toda falsa. Por isso da regra, um falso deixa tudo falso. Olha só, vocês estão vendo, eu não estou de boné e estou de camisa branca. Então, olha só aqui as frases. Sérgio está de camisa branca e não está de boné. Essa frase é verdadeira. Sérgio está de blusa branca e está de boné. Essa frase é falsa. Sérgio está de camisa rosa. Essa frase é falsa. E não está de boné. Essa frase é verdadeira. Mas o sentido da frase é falsa. Tá certo? O E é uma conjunção aditiva. O E adiciona um valor lógico para a frase. Olha só aqui a última. Sérgio está de camisa rosa e de boné. Essa frase é muito mentirosa. Ela é falsa. Só que, gente, isso hoje, né, gente? Isso hoje. Então, o que é a tabela verdade? É você analisar todas as valorações que uma frase pode possuir. Isso aqui é o que a gente chama de tabela verdade. E essa tabela verdade é a tabela verdade do E. Eu tenho que saber a do E, a do ou, a do ou, a do então e a do sei e somente se. Eu tenho que ter essas 5 tabelas verdades decoradas. E a tabela verdade vai dizer quais são as possíveis valorações que aquela frase pode assumir. Quando as duas iniciais são verdadeiras, ou a primeira verdadeira, a segunda falsa, isto é, analisando todas as possibilidades para 2 frases. Se for 3, eu vou analisar para 8 valorações. Se são 4, eu vou analisar para 16. E assim entra a brincadeira da tabela verdade. Então, não esqueça a tabela verdade do E. Um falso deixa tudo falso. Isso tem que estar memorizado. Tá bom? Para cá. A próxima é a do ou. Não pode esquecer que o E é uma conjunção, né, gente? Não posso me esquecer. Bom, mas aqui a nossa aula já está terminando aí o nosso tempo. A outra tabela verdade vai ficar para o nosso próximo encontro. Legal? É isso aí. Tchau, tchau e até a próxima aula.